Teacher, eu quero escrever minhas frases em inglês e eu posso colocar ela no Google Tradutor e à medida que eu vou escrevendo em inglês, ela vai traduzindo automaticamente para português e eu tenho certeza se está funcionando ou não? Hello gorgeous, how are you today? I hope you are great and today we are going to talk about Google Translator. Sim, hoje nós vamos falar sobre Google Tradutor. Essa é uma boa oportunidade para ter uma conversa honesta entre teacher and learners and teachers, you and me. So we can talk and discuss. Funciona? Não funciona? Quando é recomendado? Quando não é recomendado? Tudo hoje aqui no Seja Você em Inglês. Bora lá? Bom, eu queria começar dizendo que não existe uma única forma que você pode praticar inglês. Pessoas diferentes aprendem de formas diferentes e quando eu digo formas eu quero dizer literalmente o método mesmo. Algumas pessoas gostam de escrever, algumas pessoas gostam de aprender ouvindo música. Já conheci várias pessoas que aprenderam jogando videogame, outras que entram em plataformas online e ficam conversando com desconhecidos e muitas vezes essas pessoas usaram técnicas totalmente diferentes e elas tiveram um bom resultado. Então, o que precisa ter, em geral, no método de aprendizado para que ele funcione? Eu preciso ter um input, eu preciso ter essa informação que entra, tá? Eu preciso ter produção, então não adianta só consumir passivamente, eu tenho que praticar e eu preciso ter algum tipo de feedback para saber se está funcionando. E esse feedback é tanto a correção ali, para saber que a frase está errada, para entender o que eu tenho que ajustar, ou também pode ser em aspectos de conversar com as pessoas, entender a entonação, outros aspectos mais sutis da comunicação. E aí entra essa grande demonização que aconteceu do Google Translator, que as pessoas, muitas vezes eu também falo assim, não use o Google Translator. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes o que o aluno faz é assim, ele escreve tudo em português, joga no Google Translator, não faz ideia do que está acontecendo e traz para aula. Então isso não é prática, você está usando o robô para fazer a tua escrita. E aí isso não funciona. Por quê? Por alguns motivos. A frase pode sair completamente errada porque algumas expressões que tem em português, elas talvez não existam ou sejam completamente diferentes em inglês. Eu não posso falar, dá um pulinho aqui e falar give a little jump here e esperar que alguém que fala inglês vai entender só porque eu traduzi exatamente as mesmas palavras. Não vai funcionar. Então, beleza. Isso que a gente tem que levar em conta. Segunda coisa é porque você está colocando um robô para fazer sua parte. You are cheating. Você está trapaceando na parte importante que é a parte da prática. E essa trapaça realmente só prejudica você. Por quê? Porque você não está errando. Você precisa errar, você precisa pegar aquelas estruturas que você aprendeu em aula, aprendeu no vídeo aqui no YouTube, colocar ela e conseguir transformar ela em algo que você sabe. Você precisa digerir aquele conteúdo. Então isso quer dizer que o Google necessariamente é uma coisa ruim? Não, gente. Se fosse assim, aquele corretor automático que tem no Word seria ruim. Ajuda pra caramba. Então existem algumas ferramentas que podem nos ajudar realmente a escrever melhor, a conseguir melhores resultados e isso vai depender muito da forma como a gente utiliza essa ferramenta. Então, as ferramentas não são necessariamente ruins ou boas, depende da nossa forma que a gente lida com elas. Então, no caso dessa aluna, é uma aluna que está fazendo aula há pouco tempo, ela tem pouco vocabulário, ou seja, a maior parte das atividades que eu passo para ela, ela precisa pesquisar no Google as expressões. Ou ela vai usar estruturas que eu já ensinei, ou ela vai pesquisar. Geralmente eu dou uma estrutura, mas eu peço para o aluno pesquisar mais. Por quê? Porque o teu contexto de vida é diferente do meu. Então, a gente precisa personalizar para que seja uma coisa que realmente você olha assim e fala, ok, me vejo aqui nessa resposta. Será então que a ideia dela de digitar a resposta dela em inglês e ir vendo em português vai funcionar? Depende. Vamos fazer um teste? Eu vou compartilhar com vocês o Google Translator. Nós vamos pegar um texto que uma aluna minha escreveu em inglês, que não está corrigido, eu não corrigi esse texto. Nós vamos colocar ele lá e nós vamos ver como que as coisas funcionam. Depois disso, a gente vai voltar aqui e fazer uma avaliação. Então, a ideia da minha aluna é que ela vá digitando aqui no Google Tradutor e ela vá vendo se vai funcionando. Então, olha só que interessante. Eu peguei um trechinho de um homework, tá aqui. Lucia is administrative analyst at a law firm. She works 9 a.m. to 6 p.m. Now she's working home office. She go to the work only when necessary. Ok. Aqui, ela escreveu, beleza, detectou como inglês. Vamos ver a tradução. Lúcia é analista administrativa em um escritório de advocacia. Ela trabalha das 9, agora ela está trabalhando em home office. Ela vai para o trabalho apenas quando precisa. Então, em teoria, aqui tá 100% correto. E aqui uma coisa que é interessante, né? Ela realmente escreveu, isso aqui foi um texto que ela preparou e eu acho que tá ótimo, porque tem alguns erros que a gente trabalharia em aula e aqui a gente estava trabalhando particularmente o uso da terceira pessoa. Agora, vamos dar uma olhadinha
pontinha nas coisas que estão faltando. Então, em português, se ela for só traduzir, parece que tá tudo certo. Só que se eu vier aqui pro inglês e eu já entendo um pouquinho mais, eu consigo notar que tem algumas coisas faltando. Eu vou colocar em letra maiúscula para vocês entenderem. Em inglês, eu tenho aqui um artigo indefinido na frente da nossa profissão. I am a teacher. You are a saleswoman, a salesperson, e por aí vai. Então, eu preciso ter um artigo indefinido, nesse caso vai ser o an. Em português, seria, ela é uma analista administrativa? Não faz sentido. É tanto que a tradução continua a mesma. Lúcia é analista administrativa. She works. Então, em inglês, a terceira pessoa eu conjugo, vai ficar she works. Ela trabalha. Quando eu fiz essa tradução, não deu essa diferencinha, se perdeu, não saiu aí. She works from 9 a.m. to 6 p.m. Ela trabalha das 9 às 6. Então, faltou esse from. She's working home office. Se você não viu ainda, lá no meu Instagram ou no TikTok tem um videozinho explicando sobre essa questão do home office. Mas, basicamente, em português a gente fala home office e em inglês você vai falar working from home. Então, seria she's working from home. Você não vai usar home office. She goes, porque eu conjugo. She goes to the office, porque quando eu tô falando do local físico, eu vou colocar office. She goes to the office. Então, ficaria só quando necessário, não só quando é necessário, né? Only when necessary. Então, eu tenho aqui alguns elementos que passaram desapercebidos nesse texto que ela foi escrevendo. Lucia is an administrative analyst at a law firm. She works from, now she's working. Eu acho que colocar aqui pode dar um apoio legal, porque você consegue ver se o texto está saindo, mas também pode ser um entrave, porque de repente você não vai sentir falta de algo, porque você vai falar, tá esquisito, mas a tradução parece estar correta, então eu não vou mexer. O que eu acho que pode ser uma alternativa bacana? Existem algumas opções. Vou mostrar aqui uma que seria que usa menos recursos possíveis. Eu entraria no Google Docs. Bom, estamos aqui, eu abri um Google Docs, então o que é bem bacana aqui? Eu coloquei o texto que estava lá no início, só que ele sublinha as coisas que estão esquisitas. E aí eu posso tentar entender o que está acontecendo aqui, né? Em cada uma delas. Só que agora a parte que eu fiz as edições, que estão meio esquisitinhas, elas estão com esse sublinhado que todo mundo já conhece, que são sublinhados das correções. Então eu coloco aqui, Lúcia is an administrative analyst. Teacher, mas aqui novamente, talvez você esteja apenas usando o robô, eu não estou fazendo essas correções, eu não escreveria desse jeito. Em primeiro lugar, escrever é processo e todo mundo erra no início, tá? Então faz parte. Segundo, ela já escreveu o texto e agora ela precisa de um momento de feedback e ela não quer que esse feedback seja só da professora. Ela quer poder fazer esse exercício sozinha, o que é muito bacana. Então, ela pode jogar esse texto aqui, escreveu em algum lugar, já se tocou mais ou menos como funciona, então de repente em um momento ela pode ter feito no Google Tradutor daquele jeito para ter essas duas coisas, o inglês e o português, joga aqui no Google Docs e vai tentando entender. She works. Eu lembro, a professora tinha falado isso. At home? She's working at home office? Que estranho, será que é isso aqui? Tá, eu vou marcar aqui. She's working at the home office. Interessante. She goes to. Nossa, não lembrava disso. To the work. To work. To work. Only when necessary. Tá, então ela provavelmente vai mandar esse texto pra mim. O que vai passar com certeza desapercebido nesse rolê? O work vai passar desapercebido. A preposição aqui vai passar desapercebido. A questão do ponto e o N maiúsculo vai passar desapercebido, vírgula. Nunca tem uma correção 100%, mas já vai ajudar bastante. E se tiver alguma coisa que é sugerida e ela não consegue entender, você pode anotar e perguntar para o seu professor, ou você pode anotar e pesquisar na internet. E aí você vai se apropriando. Então, o propósito não é estar 100% certo o tempo todo, e sim realmente colocar esses músculos mentais para trabalhar e você começar a se apropriar do que você está escrevendo. E com o tempo, com o processo, a tendência é que fique melhor e melhor. Muito legal. Agora, quero mostrar para vocês uma coisa que acontece quando eu habilito um aplicativo chamado Grammarly. Então, aqui nós falamos do Google Tradutor, nós falamos agora do Google Docs e eu vou habilitar agora de novo o Grammarly. E ele tem uma versão muito poderosa gratuita, na maior parte dos casos vai funcionar muito bem. A proposta dele é ser utilizado por nativos para fazer a correção da escrita, para ficar ainda melhor. Vamos ver aqui se eu estivesse usando
usando o Grammarly, quais seriam as sugestões que ele faria para mim? Yasmin is an administrative analyst. Então ele meio que escreve aqui, muito parecido com o do Google. Vou clicar. She works 9 a.m. to 6 p.m. Now she goes. E aparentemente está tudo certo. Se tiver alguma coisa faltando, vai aparecer aqui um símbolozinho, você pode clicar e aí ele vai te dizer o que ele acha que está faltando. Então, ele acha que tinha que corrigir aqui o espaço, que deveria ter ou um ponto, ou uma vírgula, ou... Então, vamos colocar aqui um pontinho. E diz, esse now também acho que tinha que corrigir essa vírgula. Vamos colocar aqui o ponto, que é aquilo que eu tinha falado que eu colocaria. Aí, ele vai corrigindo mais alguns detalhes. Nem sempre eu vou concordar com todas as correções que ele faz, mas é uma ferramenta que eu uso, eu gosto. Change preposition, from, então tá dizendo que tá faltando aqui o from, vou colocar o from. At home, work at home. Repara que eles não entendem essa parte do home office, que eu tinha mencionado antes, que é working from home. Aqui de novo seria um ponto e um she. E aqui de novo, at the home. The home office seems to be missing. E aqui vai dar meio que um erro, porque ficaria estranho. Então, ele é at the home, to work. E aqui ele vai dizendo, olha, eu acho que tá repetido. Provavelmente isso aqui não vai aparecer para a versão gratuita, né? Vai aparecer só para a versão paga, porque seriam considerados erros avançados e tudo mais. Então, aqui eu tenho algumas explicações. Pode ser interessante? Pode. Geralmente eu recomendo o Grammarly para uma pessoa que já está no nível mais intermediário, porque já consegue entender um pouquinho mais as explicações, não fica overwhelmed, não sente como se não conseguisse entender, né? A ideia é ter uma explicação que você entenda. De repente você não entende, você fica, não funciona. Então, até aqui em cima, como seria uma correção feita pelo Google Docs. Aqui, she works, então, sugeriu aqui correções na pontuação, que o outro não sugeriu, a preposição, que o outro não sugeriu, a pontuação aqui também. Não colocou vírgula. Eu usaria uma vírgula aqui, mas tudo bem. E, mais importante, esse The Home Office passou completamente desapercebido. Ela trabalhou aqui também. E eu colocaria aqui, she goes to the office. Eu usaria, né, aqui no local, mas é uma questão de estilo. O que nós podemos concluir a partir daqui? Que essas ferramentas, elas são muito interessantes para a gente poder usar elas como apoio para o nosso estudo. Funciona. É óbvio que no início vai ter muita coisa que a gente não vai entender, mas com o tempo vai melhorando. Quando a gente não consegue entender por que uma correção foi sugerida, é legal você perguntar ou para um professor que você esteja fazendo aula, ou pesquisar na internet e tentar entender. Então, num processo de aprendizado, é legal a gente pensar um pouquinho sobre esses aspectos, que não é só fazer o exercício, mas que os exercícios eles nos mostram qual que é o próximo passo que a gente tem que tomar. O que aprendemos hoje? Que para aprender, só pegar o texto em português e jogar ele pro Google Translator? Não, don't do that, please. Ok? No. Mas que se você quiser digitar ele em inglês e vendo o texto do lado em português, pode ser interessante, mas tenha em mente que talvez você fique um pouco preguiçoso, que você vai dar uma olhada e falar assim, eu acho que tá tudo certo, que aqui em português tá tudo bem, e você pode não ficar curioso ou curiosa para ir além, mas é uma opção. Faça uma avaliação de si e entenda que tipo de learner você é. Por fim, o Google Docs me parece uma opção bem bacana, porque ele vai sugerir ali na hora, já vai dando as palavras, você vai corrigir, é 100%, não é 100%, nada é 100%, nem eu corrigindo para você vai ser 100%. Na verdade, eu corrijo, depois eu coloco no Grammarly, o Grammarly corrige, eu mando para outra pessoa, a pessoa corrige, texto é processo, sempre. Mas para fins de aprendizado, vai funcionar muito bem. Bom, esse foi o vídeo de hoje, no qual nós falamos sobre o Google Translator, e me responda, você usa o Google Translator? Que tipo de ferramenta você usa para fazer as suas correções? E você sabia sobre esse processo do input, output e feedback que eu comentei um pouquinho antes? Let me know in the comments below. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos para que a gente consiga continuar nessa jornada de ser nós mesmos em inglês, para soltar essa voz maravilhosa e única que é a sua voz no mundo. Take care. Bye bye.